fez diferente. Aquele tratamento não pode funcionar. Depois veio o efeito retroativo, passado, futuro, presente, que é tudo a mesma coisa. Ele voltou para trás em 48 horas. Aluno. E isso é qualquer coisa. Porque ele foi atrás para ver de novo. 302. Professor Bruno foi. Ele ficava, sistematicamente, lendo tudo que saía sobre aquela doença. E, fatalmente, ele ia achar um artigo dizendo que tal medicamento era inócuo. Aluno. Então, nesse caso, ele tinha uma doença, e passou por isso. Existe um texto de um experimento que me enviaram, pela internet, onde apresenta exatamente essa pesquisa da sugestão. Porque, aqui no Brasil, anos não pesquisamos, mas nos Estados Unidos, eles pesquisam. O médico selecionou um homem que foi condenado à morte, no presídio, e fez com ele a seguinte situação. Fulano, você passará por esse experimento, nós vamos cortar a sua veia. Professor Bruno, sim, conheço. E você morrerá sangrando. Aluno. E morrerá sangrando. Se coagular rápido, você sobrevive, inclusive, sai da prisão. Se não coagular, você sangrará até morrer. Depois, eles deram um leve corte, que não foi profundo, só para ele sentir que estava sendo cortado, até coagulou super rápido. Mas, concomitantemente, eles abriram um soro que ficou pingando e cada vez que iam fechando esse soro, pingava menos, e o fulano começou a ficar pálido, professor Bruno, e morreu. Aluno. E morreu de ataque, parada cardíaca. Por quê? Porque ele acreditou que estava sangrando até as últimas gotas de sangue. Professor Bruno, ele perdeu. Ele morreu por falta de sangue, com 5 litros de sangue dentro do corpo. Porque acreditou. Eles taparam o olho dele e passaram a lâmina no braço, só para ele pensar que estava perdendo sangue. Gotejava o soro. Dali a pouco ele está morto, com 5 litros de sangue no corpo. Então, a realidade objetivo, essa concreta, aqui, não significa nada. O que sua mente acredita é real, é o que importa. Você tem 5 litros de sangue no corpo e morre, se acreditar que está perdendo sangue. Aluno. Hélio, mas e o caso do Dr. Yale Kalalen, um médico do Havaí? Você conhece? Professor Bruno, não. Aluno 2. Técnica havaiana Ho'oponopono. Ele curou um hospital psiquiátrico inteiro, mas sem ter contato com os pacientes. Sentava-se à mesa dele, pegava o prontuário e lia o nome de cada paciente e já dizia: ele está curado. Os pacientes curados foram indo embora, até fechar este hospital por falta de pacientes. Aluno. Mas eles não acreditavam em nada, que eram tudo doido. Eles não tinham problema de crença. Já eram considerados casos perdidos. Não havia chances de tratamento. Professor Bruno, se não tem sistema de crença, é como um cachorro ou um gato. Ele não põe oposição nenhuma. Agora, a questão é o sistema de crença, porque essa pessoa acreditava que estava perdendo sangue. E morreu. O outro acreditava que o medicamento funcionava. Está curado. Não funciona mais. Não funciona. Voltou. Não funciona. 4 vezes. Ele ficou bom nas 2 vezes e ficou mal nas outras 2 vezes. Na última vez, então, dá para terem uma ideia do que acontece quando a onda da ressonância harmônica bate entre vocês. Porque leva, em alguns casos, meses, anos e anos. O fato concreto é, você tem 5 litros de sangue no corpo, e morre. Entrou uma onda atômica e fundiu-se com você. Fato. Não acontece nada na vida prática da pessoa. Nada. Está sentindo o quê? E responde: nada. Muitas pessoas dizem: nada. Como que pode? Perceberam a hipnose que a pessoa está? O qual a impede que se perceba o vulcão que está dentro 303 dela, de limpeza, acontecendo, e ela não sente nada? Porque, o que eles fizeram com esse prisioneiro que morreu, foi hipnose, um experimento. Sugestão, igual essa aqui, do retroprojetor. Toma a pílula, cura tudo. Toma. Foi feita uma pesquisa sobre medicina e chegaram à seguinte conclusão.
Até 1930 não existia antibiótico e as pessoas eram curadas. Como? Não tinha nada. Como que era curada? Qual foi a conclusão? Que era tudo fruto de sugestão. O médico visitava as casas, atendia, conversava, receitava a medicação. Pronto, o doutor veio aqui, estou curado. Receitou, tomo isso aqui, estou curado. E curava mesmo, uma quantidade enorme. Fator molecular, biológico, só depois desta bioquímica molecular, 1930 em diante. Antes disso, pura sugestão. É isso aqui, placebo. E a humanidade sobreviveu até hoje, até 1930, em função de placebo. Mas a questão não é essa. A questão é, quando a ressonância harmônica entra, por que a pessoa continua com a resistência? Porque, para quebrar a hipnose, tem que fazer o quê? Agora, se abrir uma caixinha de plutônio, eu acho que ela morre. Não é verdade? Porque já está sugestionado que plutônio mata. Então, abriu a caixinha, fechou, vai para casa sentindo que está dissolvido. Mas acredita nisso porque é bomba atômica. Plutônio, urânio. Então, o plutônio é algo concreto, igual à parede. E os 5 litros de sangue? Também não é algo concreto, objetivo. Então, o problema todo se resume ao sistema de crenças da pessoa. Lembra? O menino veio no domingo na palestra. Quarta-feira ele pensou: amanhã eu vou à consulta. Eu quero um BMW na quinta-feira. Ele sentou na minha frente e falou: eu quero um BMW no sábado. Ele tinha um BMW na garagem dele. Ele só recebeu o CD na outra quinta-feira. Foi a primeira vez que ele viu ele. 3 dias depois, não foram 3 dias. Pois ele veio na quinta-feira de noite, tem sexta-feira, no sábado o carro está na garagem. Então, ele conseguiu o carro na sexta, um dia, ele conseguiu o carro. Porque, no sábado, o carro já estava na garagem dele. Qual a diferença desta pessoa com todos os outros? Qual a diferença, se a mesma onda entrou nele e entrou também nos outros? A mesma onda entrou. E, não acreditam. É o sistema de crenças. Por isso que é preciso questionar tudo, precisa assistir os DVDs, precisa ler os livros, precisa vir na palestra. Porque, enquanto não questionar o paradigma, não sai. Levará anos, anos, anos. E está entrando. E quanto mais a onda entrar, a pessoa puxa o freio, em função do paradigma que ela tem, porque ela não pode deixar o processo andar. Pelo sistema de crenças dela, não pode ter crescimento. Ela está fazendo força para não ter crescimento, zona de conforto. Agora, há um fato concreto, está entrando uma onda naquela pessoa. É um fato. Abriu a caixinha e está lá a bolinha de plutônio aberta, emanando. É um fato. Que você faz em relação a isso? Se a pessoa puxa o freio, ela ficará pior, pior, pior. Quando as pessoas não puxam o freio, elas saem voando, como esse rapaz que, numa semana, fez isso. Agora, por que é tão difícil rever o paradigma? Tem uma lousa em branco. Você vai até a lousa e escreve. Escreveu uma vez, fica para o resto da eternidade. Não pode passar um apagador ali e resolver. Esse é o problema central de tudo, na prática. Imagina se nós tivéssemos 10 desse. 10 iguais a esse garoto que conseguiu o BMW. 10 que falassem sobre a ressonância harmônica, porque ele também não contou para ninguém. Tivesse 10 desse que falassem que conseguiram, pôs a ressonância harmônica e conseguiu, o multiplicador seria, será que essa ficha cai? Se não trocar o paradigma, não mudará nada, nada. E quanto mais ressonância harmônica colocar, mais a corda esticará. A onda que entra é no mais profundo nível da pessoa, que pode existir. É o nível subatômico, é onde entra a informação. Essa informação que entra é totalmente contrária a tudo que a pessoa já escutou na vida, tudo. O que os terrestres acreditam está muito longe da verdade cósmica. Sabe o indígena? De uma tribo de índio qualquer, no meio da Amazônia, cujo local onde os brancos não chegaram ainda. Quando se chegar a primeira vez, qual é a visão de mundo que eles têm? Os brancos acham que aquilo ali é primitivo. Índios.
Imagine essa tecnologia terrestre, de 300, 400 anos, perto de uma tecnologia de 1 milhão de anos. Essa mesma de hoje. Põe 1 milhão de anos na frente. As mesmas pessoas que estão agora, pesquisando, põe 1 milhão de anos de pesquisa. Quanto que é possível para fazer de MBA em 1 milhão de anos, se com 400 anos nós já chegamos nesse ponto, para fazer uma ressonância magnética funcional, um PET, com 400 anos, partindo do Newton. 400 anos. Imagina o que são 500 mil anos de tecnologia em cima disso. 1 milhão de anos. Imagina. Agora, num universo de 13 bilhões de anos, já pensaram quem chegou antes, uns 5 bilhões de anos antes, 304 que nós? Em que tecnologia eles estão? O que é possível e impossível para eles fazerem? Então, como é que eles enxergam isto aqui? Um formigueiro. As formiguinhas correndo. Não existe mais o formigueiro. Passou um trator, acabou o formigueiro, ficou plano. E tem milhões de formiguinhas correndo em tudo quanto é lado, tentando achar o buraco, para entrar no formigueiro, e não acha. Essa é a situação atual da humanidade. Não tem mais o formigueiro e elas estão correndo para tudo quanto é lado, tentando achar uma saída, que não existe mais, a não ser a troca do paradigma. Mas se resiste com todas as forças. Então, quanto mais resistência põe na troca do paradigma, mais sofrimento é o que existe. É inevitável. Agora, isso vale para as empresas, todos os países, para a comunidade econômica europeia e vale para as pessoas físicas, porque o paradigma global é, simplesmente, a somatória dos 7 bilhões de paradigmas. Pessoalmente, como que a pessoa resolve seus problemas? Mudando o paradigma. Só que as pessoas querem os resultados sem nenhuma mudança. Então, elas falam assim: eu quero saltar para o 6º degrau, porque assisti o DVD da palestra 6º degrau. Então, elas querem saltar para o 6º. E pedem: baixa a frequência em mim, para eu pular para o 6º no estalar de dedos, e, no sábado seguinte, vai na balada e enche a cara, e quer pular para o 6º degrau. Esta ficha é difícil de cair, não? Aquele DVD tem umas 3 horas de palestra. Não cai a ficha de que, quando você pula para o 6º degrau, você para com os 5 anteriores? Por isto que a ressonância harmônica, nestes casos, não funciona, ou vai funcionar daqui a 30 anos, 50 anos, 500 anos, porque depois que a onda entrou, ela não sai mais. Então, daqui a 1 milhão de anos, estará lá na frente formigando, que nem uma bomba atômica, que nem a bolinha de plutônio. A radiação entrou em você, ela vai te dissolver, queira ou não queira, cedo ou tarde. Fim. A ressonância harmônica, quando entra, é a mesma coisa. Ela trabalhará até que, agora, só que no momento presente, no mês seguinte, 1 mês, 2, 3, 6 meses, 1 ano, o precatório, o concurso público, a casa, carro, apartamento, etc., não vem. Depois, desiste. 2, 3, 4 meses, desiste. Agora, será que já não foi falado, claramente, isto, nesses 17 DVDs? Ou Hélio fala uma coisa, entra aqui, no ouvido, e sai outra coisa por aqui, pelo outro ouvido? Ou, eu não quero, eu não aceito. Tem que haver uma mudança radical na vida da pessoa que pulará para o 6º degrau. Se você se unificar com o todo, não tem mais espaço para essa vida terrestre. Não tem. Não é possível viver como terrestre unificado. Ou vocês, algum dia, viram o Gandhi na balada, ou Martin Luther King na balada, ou Nelson Mandela na balada. Oh, eu não quero isso. Eu só quero a casa, o carro e o apartamento, pois é. Mas tem um problema. A onda que porta o curso de MBA é o próprio todo. Ponto. Com T maiúsculo. Aluno. Hélio sabe o que também é difícil de entender. A gente não ser terrestre. O que é não ser terrestre? Professor Bruno, não ser terrestre? Uma Mahatma Gandhi, por exemplo. É um perfeito extraterrestre. Já chegou lá. A rainha da Inglaterra quer vê-lo. Tudo bem. Vou até a rainha da Inglaterra, respondem. Não, mas você não pode ir com essa roupa. Por quê? Estou nu. Não, mas com esse lençol não pode ir.
A rainha só receberá se for vestido de smoking. Olha, quem me quer ver é a rainha. Eu não quero ver a rainha. A rainha quer me ver. Eu ando assim. Se está bom assim, para não ser descortês, eu vou comprar um smoking e mando de presente para a rainha. E foi o que ele fez. Mandou um smoking para a rainha. O smoking do Mahatma Gandhi, toma, pronto. Se não incorporar o poder de criação, fica difícil conseguir a casa, carro, apartamento. E a questão é que, quando incorpora, a casa, carro, apartamento não tem mais nenhuma importância na sua vida. Então, está preso num paradoxo. Quer o impossível, porque quer possuir o poder da criação, de manifestar muitas coisas, criar, mas sem pensar como o Criador. Só que está escrito isso. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Ponto. Está escrito, na Bíblia. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Portanto, para ser igual a mim, é necessário pensar igual a mim. Enquanto continuar pensando assim, terá como resultado exatamente como você pensa, pura neurolinguística. Os mesmos pensamentos produzem os mesmos resultados. Neurolinguística. Agora, se quiser o resultado de criar a realidade, quem cria a realidade é quem chegou ao todo. 305. Então se colapsa a função de onda a hora que quiser. Ou fica na incerteza, não, sabe, um dia pode aparecer a casa, carro, apartamento. E, um dia, por sorte. Então, tem azar. Então, tem sorte. Então, você está vulnerável. Mas, se quer ficar imune a essas coisas e criar aquilo que se quer, na hora que desejar, precisa mudar os pensamentos e os sentimentos. Portanto, as coisas são muito mais complicadas do que, simplesmente, fazer pedidos. Não posso largar a cerveja. Tudo bem, livre-arbítrio. Continua com a cerveja, mas não pense que conseguirá manifestar, bebendo. Não vai. É antagônico. Qualquer coisa que afete o seu cérebro inibe o poder da ressonância harmônica. Portanto, fronteiras da consciência, essas são as ciências e teorias que estão na fronteira do conhecimento terrestre, neurociências, física quântica, física holográfica, teoria da informação quântica, teorias da auto-organização, inteligência artificial, psicologia transpessoal, filosofia da mente, teoria holoinformacional da consciência, teoria do campo noético, ressonância harmônica. Muitas das teorias que estão aí ainda não são reconhecidas nas universidades, porque é o top, é fronteira. É um cientista que descobriu, documentou. Tem a física, tem a matemática, tem tudo, mas ele está tão na frente que ainda levará muitos e muitos anos até que os colegas consigam digerir isto tudo. Isso é a fronteira. Tudo que se fala nas palestras já está provado cientificamente através de tudo isso aqui, tudo. Se pesquisarem os tópicos e todos os livros que explicam isto, pilhas, e lerem todos eles, chegará, exatamente, ao que está sendo explicado nos DVDs. Mas, quer inventar a roda de novo, sem problema. Começa a ler. Qual é a conclusão? Toda a física que vocês precisam que prove a ressonância harmônica, esses cientistas todos já fizeram. Todos. Tem toda a física e a matemática explicando o que a ressonância harmônica faz. Só que eles não imaginam que pode existir algo chamado ressonância harmônica. Eles têm toda a física, toda a matemática. A ressonância magnética funcional, ela já capta a informação no campo quântico. Seus átomos são chacoalhados e tem uma matemática que permite pegar essa vibração e transformar numa imagem na tela do seu computador. Um avanço extraordinário. Então, já existe a matemática que permite pegar uma informação quântica e transformar numa imagem. É o que a ressonância magnética funcional faz, há 20 e tantos anos, já. Entra no tubo, aperta o tubinho, chacoalha bastante. Podem achar banal, mas a física e a matemática que estão ali é imenso. Qual é a informação que está sendo pega, se não tem mais nada? Só tem um nível quântico ali, do átomo, da pessoa. Pois ele conseguiu pegar isso e transformar numa imagem prática para se tratar as pessoas. Agora, evidentemente, vai até aqui, um item antes de ressonância harmônica, na transparência, evidentemente que, daí a pegar a informação de um arquétipo e transferir para uma pessoa, o salto é gigantesco.
Porque, uma coisa, é você pôr a pessoa no tubo, está aqui, objetivamente, partícula e onda. Chacoalha, mede, processa e mostra. Mas está aqui, eu pego, partícula. Agora, a onda do arquétipo, a onda de quem viveu há 500 mil anos atrás, a onda de quem viverá 1 milhão de anos na frente, e depois. Então, isso dá uma ideia do que é a ressonância harmônica perto das outras teorias, e isso aqui é só Nobel. E é isso que amanhã, no atendimento ao meio-dia, pergunto: o que você quer? Uma lista de arquétipos, desse tamanho, enorme. Certo. Entra outro cliente. Depois outro e assim por diante. Como se fosse algo mais banal do mundo trazer uma lista de arquétipos de cientistas, mortos, vivos, atores, diretores, escritores, tudo, toda a fauna cósmica, baixa no fulano toda esta informação. Vocês acham que um desses cientistas sequer, no mais delirante sonho deles, podem imaginar que possa existir esta tecnologia? Nem em sonho. Agora, a pergunta é: ressonância harmônica, quanto ano está além, à frente, de toda esta física terrestre atual, de fronteira? Quantos anos consideram que está à frente? Quantos anos acham que eles levariam para poder fazer algo igual? Pode por anos e anos. Pois, primeiro, no paradigma, não existe isso que é feito na ressonância harmônica. Então, já começa daí. Como que eu vou conseguir algo que eu não imagino, eu não creio, que exista? Portanto, é preciso abrir totalmente, para poder acreditar que existe, para poder ir atrás e fazer a pesquisa. Então, já existe uma problemática gravíssima para a pesquisa científica, que é só existe isso aqui no universo. Nada mais sendo assim, sua tecnologia ficará restrita a isso aqui. 306. E, com um recurso desses na mão, o que acontece? Mês, ano, porque a ressonância harmônica apareceu nesta época, neste planeta. Qual é o objetivo da ressonância harmônica ter aparecido aqui, agora? Aluno. Uma tentativa de decolagem. Professor Bruno de quê? Aluno. Do progresso, da evolução. Professor Bruno ótimo. Uma tentativa de decolagem do progresso da evolução. Aluno. Progresso e evolução. Professor Bruno ok. Aluno. Em todos os sentidos. Professor Bruno então, supõe-se que a ressonância harmônica é um trabalho espiritual. Aluno. Sim. Professor Bruno essa ficha caiu. Não é casa, carro, apartamento. É espiritual. Aluno. Mas, sabe qual é a questão? Dá a sensação de que a ressonância harmônica veio para ajudar num campo muito maior, além de nós, os terrestres. Porque, se você fala que está há 5 anos, está trabalhando e tem todo esse problema do paradigma, enquanto que no nível espiritual, nos outros corpos celestes, outras dimensões existem uma aceitação mais fácil. Quer dizer, nós estamos na verdade pegando carona, porque o outro lado está aproveitando muito mais. Parece que o planeta está trabalhando, de uma forma, ao contrário. Não num nível terrestre, mas está indo mais no nível espiritual. Parece uma etapa diferente. Eu sinto que estamos vivenciando uma nova energia, mas tem certo limite. Existe um prazo também. Professor Bruno já foi entendido que é um trabalho espiritual. Aluno 2. Sim. É quântico, não? Já diz isso. Professor Bruno então, se é um trabalho espiritual, não é simplesmente para conseguir a casa, o carro, o precatório e o concurso público. Aluno. Eu acho que alguns já chegaram a essa conclusão. Professor Bruno porque isto não é divulgado. A ressonância harmônica jamais virará uma religião, uma seita, um clube, um time, nada. Nunca se transformará em nada disto. Então, quando se ouve tal pessoa é da ressonância harmônica, isso não existe. Tal pessoa estava bebendo e é da ressonância harmônica. Portanto, tem alguma coisa errada, não tem essa coisa de que a pessoa é da ressonância harmônica. A pessoa está fazendo a ressonância, está fazendo seus pedidos materiais, e continua indo na balada. O que acontecerá com o álcool, com droga, com tudo o que está entrando no corpo da pessoa e mais a onda da ressonância harmônica?
não atrasará todo o processo. Então, como é que fará? A ressonância harmônica será julgada? Porque tem uma pessoa que faz ressonância harmônica, mas que está bebendo, usando droga ou qualquer outra coisa. Mas o cara é da ressonância harmônica ou é da igreja? Não existe essa imagem. 307. Então, tira da cabeça, que não existirá nem igreja, nem clube, nem coisa nenhuma. O Joel Goldsmith, quando vivo, ele escreveu o seguinte. Ele falou: pelo amor de Deus, não funda outra igreja, que já tem demais. Portanto, a ressonância harmônica não irá se transformar em igreja. Então, não tem essa de que o sujeito é da ressonância harmônica. Ele pode estar usando, mas não tem nada com ser da ressonância harmônica. Agora, volta atrás. Se for um trabalho espiritual, por que ele não é divulgado? Se der para resolver. Vocês viram que em 3 dias um câncer regride, se a pessoa acredita. Lembra-se daquele cliente que veio com um cãozinho da sarna negra, um mês depois, resolvido? Como é que faz com todos os cachorros do planeta que estão com sarna negra? Deixa assim. Quer dizer, nem a notícia da sarna negra no cachorro não anda. Porque afetará o quê? O que afetará, se as pessoas souberem que tem um processo que melhorou, curou a sarna negra, do cachorrinho? Nem isso não vai para frente. Agora, se é um trabalho espiritual, então, imagine, tem consequências. Se um trabalho espiritual for abafado, ocultado, ignorado, que acontecerá com quem tem a informação e não passa para frente? Está sendo criado um karma, é óbvio. A mulher saltou do 8º andar, mas eu não falei com ela porque eu não sabia se ela podia pagar. Você decidiu que a mulher deve morrer, porque se tomou a decisão pelo Hélio. O que é isso? Sistema de crenças, não? Oh, eu acho que essa mulher não pode pagar. Então, deixa ela se jogar e foi o que aconteceu. E vocês viram que só num mês, entre uma palestra e outra, teve 3 pessoas que se suicidaram. Eram conhecidos de pessoas que estavam naquela palestra? Não são pessoas que vinham na palestra, nem da ressonância harmônica, os suicidas, que não entenderam isso, também, pois já vieram me falar. São pessoas da ressonância harmônica que se mataram. O quanto é necessário explicar para entenderem que são os conhecidos destas pessoas, mas que não sabiam da ressonância harmônica, pois as mesmas não falaram. Para quem já caiu a ficha de que é um trabalho espiritual, é preciso parar para pensar um pouquinho. Outra coisa que eu escutei é que agora é muito comum ter canalização. Impressionante, não? Todo domingo nós temos canalizações em todas as igrejas católicas, metodistas, presbiterianas, nas 304 denominações protestantes que existem, nos grupos budistas, hinduístas, nos presídios, nos governos, nos palácios. Em todo lugar, agora, nós temos canalizações. É o que vocês veem. É o que acontece nesse planeta. Tem alguma notícia disso? Pois é. Mas é isso que eu escutei. Quando nós chegarmos nesse planeta, e houver diversas canalizações em todos os lugares, o processo será a mais banal possível, arroz com feijão. Em todo lugar tendo uma incorporação, tendo um espírito de luz, vindo em missão, falar o certo, e todos prestando atenção e seguindo a sua orientação, então este lugar se tornou um planeta de luz. No momento onde tem canalização, porque esse é um tabu tremendo, um preconceito absurdo. Como pode existir progresso se a pessoa se nega a entender como funciona a outra dimensão? Tudo e toda esta física que está aqui, na transparência, tudo isso, o que eles dizem? Que existe um todo, que se pode acessar a informação, não sabe como, mas pode, que existem N dimensões, onde existe um mundo espiritual, abertamente, livro de física. Agora, desta física toda, a se aceitar contato aberto, interdimensional, tem uma distância. Porque uma coisa é se pegar um livro, escrito há 1000, 2000, 5000 anos, sujeito a N interpretações, de acordo com os interesses. E outra coisa é o cara a cara com quem escreveu o livro, falou o livro, andou, falou, pregou. Mas, lembra aquela situação?
Se vir o mestre vindo, corre, mas corre muito, em sentido contrário, porque se ficar cara a cara com ele precisa ter um posicionamento. Se estivesse no ano de 1960, em Atlanta, no ponto de ônibus, e o Martin Luther King chegasse do seu lado, parado, e olhasse para você, como é que faz? Logo, terá que tomar uma posição. O ônibus chegará, ele parará. Você entrará no ônibus ou não? Ele está do seu lado. Não é ouvir falar. Não, ele está ali. Vai se posicionar ou não? Essa é a questão. Quando você está vis-a-vis, é necessário existir um posicionamento. Não é possível empurrar com a barriga porque, quanto mais informação você tem, mais responsabilidade você também. A quem muito foi dado, muito será cobrado, é lógico, é o óbvio, e não precisa ninguém cobrar. O campo eletromagnético da pessoa faz isto. Os miasmas cuidam do processo. Omite o miasma, omite o miasma, omite o miasma. E vai cobrindo todo o perispírito. Então, se negar a entender como funciona o mundo, todas as dimensões, o mundo real, o universo real, é grave. 308. Primeiro, porque todos os objetivos da pessoa não serão um sucesso, porque, se você não souber como funciona o sistema, como é que se pode ter resultado com ele? Então, a primeira coisa seria conhecer como funciona isto aqui. E qual a melhor maneira de conhecer como funciona? Conversando com alguém que está do outro lado. Não existe melhor maneira que isso. Um dia, lá na frente, não haverá mais o véu. Então, todas as pessoas terão acesso às outras, à próxima dimensão pelo menos. Todo mundo. Então, todo mundo sabe. Todo mundo vê. Todo mundo conversa com os antepassados, com o pai, com a mãe, com todo mundo que já morreu. Então todo mundo do lado de lá conversa com os de cá, os daqui para lá, todo mundo se vê, ficará tudo certo, é um contínuo, não tem véu nenhum. Para chegar nesse ponto todas as pessoas terão que ter evoluído, todas do planeta. Todas as pessoas precisam estar evoluídas para que possa estar numa frequência tão alta onde não haja diferença de dimensão, de brana, teoria das cordas, de nada, para que elas possam trafegar para lá e para cá, e não prejudiquem ninguém sem um único crime no planeta. Vocês já imaginaram o que é isso? Não existir um único crime. Porque todos sabem que pensou o mal, criou o mal na hora. O mal, na hora, volta para si mesmo. Lá na frente. Ah, eu gostaria de estar num planeta mais evoluído. Eu quero sair daqui então, você está pronto para isso? Se eu pegar agora e colocar num planeta mais evoluído, quanto tempo acha que se consegue viver? É tudo transparente, no planeta assim. Numa consulta comigo, onde, supostamente, a pessoa deveria falar a verdade, ela omite, ela mente, sendo que traz os pedidos para mim. Eu deveria ter as variáveis na mão para poder facilitar a solução e a pessoa mente. Já imaginaram se está conversando com a pessoa e está pensando outra coisa? Está falando uma coisa e está pensando outra coisa? Como os atuais terrestres podem ser transplantados e teletransportados para um planeta evoluído ou para uma dimensão superior, com esse tipo de raciocínio que eles têm aqui, de que a mentira é vital para a coexistência social. Quando assiste na mídia, se vê lá, sempre tem essas coisas. Seria impossível a gente viver socialmente se não tivesse a mentira. O problema sempre volta nas questões pessoais de cada um. A primeira coisa que deveria ser pesquisada pela pessoa quando vem na ressonância harmônica é o que é a ressonância harmônica. Lerei os livros. Assistirei os DVDs. Irei a todas as palestras, porque preciso entender o que é isso. Sabe o que está pedindo? Sabe as implicações do que está pedindo? Sabe as consequências do que está pedindo? Quem faz isso? Quantos? Dá somente para contar os dedos de uma mão. Entra, senta, faz os pedidos e vai embora. Já fiz o pedido, como se fosse apertar o botãozinho, luz. Botãozinho, ressonância harmônica. Por isso que é difícil. Porque, se a pessoa que viesse, ela se desse ao trabalho de pesquisar o que ela está recebendo, o progresso seria gigantesco. Ou nem faria.
Ou nem faria, ou o progresso seria astronômico para aquela pessoa, porque ela saberia exatamente o que ela quer. Ela teria uma mudança de paradigma, ela não oporia resistência. Porque, primeiro, ela iria saber do que se trata o poder da ferramenta, como que funciona, o que eu recebo. Está tudo no livro, da ressonância harmônica. É só ler aquilo tudo, pois está com todas as letras, escrito com todas as letras. Mas, a ressonância harmônica é tratada da mesma maneira que se vai ao feiticeiro ali perto de uma estação de trem, igualzinho. Você vai ao feiticeiro e leva os pedidos. Sabe que forças que este feiticeiro mobilizará para conseguir o que se quer. A gente nem pensa nisso. Não, ele consegue. Quanto custa? Paga e quer o resultado. O que ele mandou fazer, por você, porque não foi ele, o feiticeiro é só um intermediário. O que ele moveu no universo para fazer o que você quer, está na sua conta, não na dele. Na dele em parte, mas quem que contratou o serviço, quem que pagou pelo serviço. No entanto, faz fila na amarração, por exemplo. Faz fila. Entra carro e sai carro na garagem do povo da amarração. Eu quero isso e acabou. Não importa como, não importam os meios, não importa a consequência, não importa nada. Não quero saber como funciona o universo, não quero nada porque. Como que não quero saber como funciona o universo? Isso é visão romântica da vida, total e absoluta. É inacreditável, porque, se a pessoa acredita que isto aqui, bate na parede, é real, e só existe isso, porque ela fará o pedido para o feiticeiro. Porque, pelo mundo concreto, real, ela não conseguiu aquilo. Ela não conseguiu o carro, a casa, o apartamento, etc., então foi até no feiticeiro. O feiticeiro mexerá com coisas as quais não são do mundo real. E a pessoa não se importa em saber, em pesquisar, o que é esse mundo outro, este feiticeiro que move, faz o que eu quero, e amarrará o fulano e trazê-lo aqui. Mas isto é a 309 humanidade. Então, uma humanidade com esse tipo de paradigma, imagine. É totalmente paradoxal, porque, se acredita em matéria, como é que pedirá para o feiticeiro? E se você pede para o feiticeiro, não é melhor entender qual é a sistemática que ele usa para fazer a mágica ou a magia para você conseguir o que quer? Não é melhor entender? Ou não quero nem saber? Ou é aquela situação semelhante do filme O Poderoso Chefão, 1972, com o Dom Vito Corleone. Todos vão até ele e pedem: a bênção, Dom Corleone. Em frente à minha loja abriu um concorrente: estou tendo uns problemas para vender o meu produto. O Dom Corleone responde: não se preocupe, filho. Está resolvido. Adeus. No dia seguinte, o sujeito amanhece morto, o concorrente. Mas eu não fiz nada. Eu só falei com o Dom. Eu não tenho nada a ver com isso. Quando se vai no feiticeiro, é a mesmíssima coisa que se está fazendo. O que ele moverá para conseguir aquilo que se quer? Será pelo lado positivo a pessoa está conseguindo? Não seria melhor estudar, entender, aprender como se manifesta a realidade, para você mesmo manifestar a realidade, sem a necessidade em pedir ao feiticeiro, ou recorrer do lado negativo? Porque é o que o feiticeiro fará. O feiticeiro torcerá todas as vontades para amarrar quem você quer e trazer, por um tempo. Como é livre-arbítrio, trará por um tempo, mas o desastre é certo. Portanto, é a zona de conforto de não querer aprender. Zona de conforto de não pesquisar, de continuar tudo como dantes no quartel de Abrantes e pensar: o feiticeiro resolve os meus problemas. Não, mas eu não vou ao feiticeiro. Eu fui à igreja e levei um maço de velas desse tamanho. E acendi vela em todos os lugares e pedi para o santo gozar essa história, do santo. O que é o paradigma? Na Espanha, você faz aniversário 2 vezes por ano. 2 vezes por ano comemora-se o seu aniversário. Aluno: não entendi. Professor: Bruno, o seu aniversário, o dia em que você nasceu, e o aniversário do seu santo. Aluno: na Itália, também. Professor: Bruno do santo. Então, não tem problema nenhum, é perfeitamente normal, dentro da tradição vigente, etc., que se comemore o santo. Você atravessa o Atlântico, chega ao Brasil.
Fala-se meu santo, você é um deles. Um macumbeiro, pejorativamente falando? Vou levar uma oferenda para o meu santo. Alguém da Umbanda, do Candomblé, fala isso, cultua o santo. Nossa! Essa é a religião dos africanos, todo mundo com aquela prevenção. Que mudou no paradigma? O que mudou? Para terem uma ideia do absurdo que é um planeta como este. Num lugar está perfeitamente normal, você está totalmente integrado. Quer dizer, se chegar à Espanha e falar para um espanhol da gema, falar, amigo, hoje é o dia do meu santo, eu vou levar um presentinho para ele, beleza? Que bom! Agora, fala isso no Brasil, pois, já está classificado. Vocês estão vendo que é paradigma? Aluno. Itália existe uma cidade, Modena, onde o povo se rebelou, os antigos, com o Papa, e eles foram proibindo, de colocar o nome nos filhos. Um monte de nome, que não tem santo nenhum, e não são reconhecidos como católica. Isso na Itália. Lá na Europa. Em Portugal também tem. Dobras temporais, professor Bruno, vamos terminar aquele assunto das dobras temporais. Lembram-se? Você tem um corpo físico e um corpo energético, onda. Entre um instante e outro, a onda pode viajar no tempo e trazer a informação para você. Física. E esta física, aqui, já foi provada na prática, no mundo concreto. Quando se for dormir, que ele fala aqui. Quando se for dormir, você possibilita um problema para o seu outro eu resolver. Então, ele irá ao futuro, resolve e volta. No dia seguinte você acorda com essa informação. Um dublê, como ele fala. Um outro eu. Se nós formos traduzir essa linguagem dele, o que é um outro eu? 310. Aluno. É a centelha. Professor Bruno, não seria o seu espírito? Ou eu superior, ou alma, ou perispírito? Qualquer nome serve. Aluno. Você se duplica, Hélio. Quando você está num lugar, ele está no outro. Professor Bruno, não é isso. Não é blocação. O eu energético sai e pode viajar no contínuo, descobrir as melhores soluções e trazer para você. Se olharem nas livrarias, no livro dele, grosso, só de matemática disto aqui, falando disto. A matemática que prova isto. Aluno. Qual é esse livro, Hélio? Professor Bruno, então, o que precisa mais? Jean-Pierre Garnier. O que precisa mais, aluno? Garnier Mallet. Professor Bruno, um físico falando dessa tecnologia, para a pessoa levar a sério que existe outra dimensão. Em mecânica quântica sabemos que, ao lidarmos com partículas desdobradas, ambas têm a mesma informação, simultaneamente, porque o intercâmbio de energia acontece na velocidade superior à da luz que ele está falando. Que você, de noite, desdobra. Por isso que a sua onda sai e transfere a informação para você, mais veloz que a velocidade da luz, porque é uma informação não local. Quem é que viaja? Ainda em mecânica quântica, temos a propriedade da dualidade da matéria, partícula e onda ao mesmo tempo. Daí sermos, simultaneamente, corpo e energia, capaz de ir buscar informações na velocidade quântica. Isso é uma coisa disponível para qualquer ser humano. Então, de noite, quando você desdobra, aonde se vai? Essa é a pergunta. Se você volta com a informação que captou desdobrado, imagine que você sai e vai à biblioteca, que não tem limite, não tem fim, lê e volta. E esse conhecimento fica no seu cérebro. Quando você volta, isso emerge como intuição, para quem não viaja conscientemente, para quem não desdobra conscientemente. Volta como intuição. Então, se no dia seguinte você pegar um livro daquele assunto para ler, toda a informação que você pegou do outro lado, vem à tona. Quanto de avanço dá para obter com isto, se a pessoa fosse à biblioteca? Aluno. Mas você vai com algum foco específico, ou não? Professor Bruno, quantas pessoas vão à biblioteca? Dá para contar numa mão, aonde vão as pessoas? Aluno. Balada. Professor Bruno, em todos os inferninhos possíveis e imagináveis, do lado escuro da Terra naquele momento. Desdobra tudo que é tudo desdobrado.
Depois volta no dia seguinte, volta, acorda, com que informação? Aluno. Cansado. Professor Bruno, qual foi a evolução que teve? Que crescimento? Mas não sabe por que a carreira não vai para frente. Porque o estudo está difícil. Porque não passa no exame. Porque o concurso é difícil. 311 Aluno. Ó, Hélio, tem uma pessoa que eu conheci, recentemente, falou que tem facilidade de canalizar, só que não é uma coisa consciente. Vêm muitas mensagens aleatoriamente. Tanto é que foi numa numeróloga e falou para ele que o seu mestre espiritual é o mestre Hilário, grande fraternidade branca. E ele sempre falava: ah, mas todo dia eu vou dormir e acordo cansado. Portanto, ele já, com essa crença toda, pensou: ah, o meu mestre superior é o Hilário, então, eu estou fazendo meu trabalho espiritual de madrugada, e por isso eu acordo cansado. Só que ele pega as mensagens e não pratica. Ele usa como poder pessoal, para se afirmar e para agradar os amigos, etc. Quer dizer, ele não foi atrás de ajuda, mas carrega isso como se fosse algo maravilhoso, para ele, para a vida dele. Agora você falando nisso, eu pensei, nossa, realmente, tem tudo a ver. Professor Bruno atenta para o detalhe. Qualquer ser inteligente, do outro lado, está muitos anos na frente dos daqui, N anos. Imagine 5, 10 mil anos de estudo, sem parar, dia e noite só estudando. Não precisa reencarnar. Nascer, pré-primário, primeiro grau, segundo grau, adolescência, até que vira adulto. Quando descobre precisa fazer alguma coisa séria na vida, já se passaram 30, 40, depois, quando desperta, pega um pedacinho, 10, 20 anos, morreu. Então, de vida útil, 10, 20 anos. Começa tudo de novo. Perde toda a infância de novo, isso para não falar dos traumas e tudo mais. Agora, pega alguém que não precisa nascer, morrer, nada. Um contínuo, 1000 anos, 2, 3, 5 mil, 50 mil, direto, estudando, 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 porque quer ter conhecimento. Quanto essa pessoa conhece, com acesso para pesquisar, pode experimentar, pode tudo no mundo multidimensional. Que a pessoa aprende. Que pode plasmar, primeiro, que pode plasmar o próprio corpo no formato que quiser. Você aparece com o formato que quiser. Quem já aprendeu, está num bom nível nesse aprendizado, plasma 16 corpos diferentes. 16, instantaneamente. Você vê um quadro, numa parede, a foto de uma pessoa. Você quer aparecer igualzinho àquilo ali. Você aparece. Portanto, qualquer ser negativo instruído é capaz de se fantasiar de ser de luz, de qualquer ser de luz, fantasiado. Ele não terá a energia. Ele não tem a vibração. Ele não tem o amor. Ele não tem nada disso. Mas a aparência, ele monta do jeito que ele quiser, e sai falando. Como que você sabe separar o joio do trigo? Pelos resultados, resultados. A árvore dá fruto? Ótimo. Não dá. Corta. É simples. Não é papo, não é filosofia. É resultado. Então, quando, um caso assim, será que? A primeira pergunta é essa. Será que? Qual é o resultado que está trazendo na vida da pessoa?